Mas esse é o sentido maior da gente ter esse poder, esse treinamento mental, essa capacidade mental para a gente poder se antecipar, prevenir e não sofrer por consequências, desastres ou qualquer erro simples que possa acarretar num erro maior. E lembra, que a gente nunca pode cometer o mesmo erro. Na verdade, a gente nunca comete o mesmo erro, porque a segunda vez não é mais um erro, e sim uma escolha. Para um pouco agora e pensa por você. Qual é aquela coisa que você sempre erra naquele ponto? Talvez uma coisa que você tenha dificuldade de fazer, ou que você não tenha parado ainda para pensar a fundo, e te traga sempre problema da mesma forma. Talvez o seu erro seja não aprender com isso. E quando você aprende, aí você não erra mais. Ou se errar, é a tua escolha. Parou para pensar nisso já? E lembra, gente, cada escolha é uma renúncia. Se você escolhe por alguma coisa, você tem que renunciar a outras coisas. Toma muito cuidado para não escolher por coisas erradas ou não da hora que você teria que escolher, e aí você tem que pagar a consequência, porque quando você diz não para uma coisa que você deveria fazer, você está dizendo sim para outra coisa que não deveria acontecer. Não faz sentido? E agora pensa ao contrário disso. Quando você se vê não cumprindo alguma coisa, não fazendo alguma coisa, isso é porque você simplesmente escolheu não fazer aquilo e escolheu fazer outra coisa no lugar. E é assim mesmo que funciona. Aí eu sempre digo, que conhecer e saber quais são os possíveis erros não quer dizer que você já tenha errado por ele, mas simplesmente conhecer o possível erro. Você, como um profissional ou como uma pessoa experiente, que a gente chama, tá? E não precisa ter 60 anos de idade para ser uma pessoa experiente. As pessoas começam a ter experiência desde criança. Então, quanto mais experiente você é, mais coisas agregadas você já tem. Então, você já se importou em saber todas as possíveis situações ou coisas que podem ou não acontecer. E já está se prevenindo, se preparando e até antecipando que alguma coisa ruim aconteça. Não é assim, por exemplo, quando a gente tira a carta de motorista. Quando a gente simplesmente não tem carta, a gente está lá dentro do carro e a gente olha para a rua e simplesmente a gente vê de uma forma diferente. Quando a gente passa por esse treinamento e aprende a dirigir, é exatamente um treinamento de se importar e se preocupar com o que acontece em volta do teu carro na rua. Então a gente tem uma outra ótica, uma outra programação mental, um mindset diferente. Não é só aprender como funciona o carro, as marchas e tudo mais. Para aprender a dirigir, a gente tem que aprender a evitar possíveis problemas que podem ser bem prejudiciais e bem danosos. Então para um pouco e pensa nesse ponto de vista. Como é que a gente aprende e evita os outros problemas? Passando por eles? Só passando por problemas? Não. Mas simplesmente tentando aprender com possíveis outros que você já viu acontecer, ou simplesmente prevenindo e pensando no que aquela situação que você está passando ou no que aquilo que está acontecendo pode gerar daí para frente. E o fato é que quando a gente aprende, com o próprio erro, com o erro de outras pessoas, ou com tudo aquilo que a gente se interessa em saber, a gente cresce, a gente amadurece, a gente evolui. E é dessa forma que a gente evita possíveis, não danos, prejuízos, mas possíveis enroscos, possíveis situações ruins